Bom, nós já falamos sobre latitude, né? Estamos falando aí dos fatores terrestres. Os fatores terrestres. Falamos da latitude e agora vamos falar da altitude. Como o nome já traz aqui, a alti de alto, né? Então a altitude, a altitude está relacionada à altura, mas essa que altura, né? Essa altura é a distância em relação ao nível médio do mar para cima, tá? Quanto mais alto for, quanto maior for a altura em relação ao nível médio do mar, maior é a altitude. Por exemplo, temos um morro, tá? E aqui é o mar. Sendo que o mar tem altas e baixas, né? Tem maré alta e maré baixa. Vamos dizer que aqui seja o nível médio do mar. O nível médio do mar. E tem uma casa aqui, tá? Você mora aqui. Minha casa aqui, certo? A altitude vai ser a distância entre o nível médio do mar até a casa aqui. Caso essa altitude aqui vai ser essa altura do nível médio do mar até o nível da casa aqui. Isso é a altitude, certo? Você tem que levar em consideração o nível médio do mar. Não é o solo, se, sei lá, se ao invés do mar aqui fosse. Às vezes é assim também, ó. Pronto. Fica melhor ainda agora, né? Tem uma parte bem alta, que é o morro. Tem a parte sólida, a parte baixa mesmo, mas que ainda é terra. E tem aí o nível do mar. Então a altitude, ela não é essa altura daqui, essa parte sólida até aqui, não. É do nível médio do mar, que seria aqui agora, né? Nível médio do mar até aqui, certo? Então, quanto maior a altitude, mais longe está aí do nível médio do mar. O clima nessa região mais alta, né, que tem uma maior altitude, ele geralmente é mais frio, tá? E quanto maior a altitude, menor é a temperatura média do ar. Por exemplo, no alto de uma montanha, a temperatura ela será menor se comparado com a região ali mais próxima ao nível do mar, tá? Então, mesmo que esteja aí, que seja da mesma região, mesmo que esteja na mesma região da latitude, tá? Mesmo que a latitude seja a mesma, ali, por exemplo, aqui, digamos que seja bem próximo mesmo, igual no desenho, a distância não seja muito grande daqui até o nível do mar, a altitude, a latitude pode ser a mesma, tá? Não variando pouca coisa, sabe? Uns segundos aí, mas a altitude mudou, então o clima vai mudar. Aí vai ser aqui em cima vai ser mais frio, tá? A temperatura aqui vai ser mais frio do que aqui embaixo, mesmo estando muito próximo. Isso devido à altitude, certo? É comum observarmos neve no topo de grandes montanhas ou cordilheiras, tá? Porque é tão, como é grande montanhas, né, ou cordilheira, ela é tão alta, a altitude é tão grande que a temperatura é muito baixa. Então cria-se neve ali, certo? Nesses locais a temperatura média ela é sempre ali é mais baixa, tá? No Brasil temos algumas cidades aí que tem uma alta altitude que acaba tendo temperaturas mais baixas, tá? Em São Paulo temos aí Campos do Jordão, São Paulo, a, algumas serras gaúchas e catarinenses também. A temperatura
ela diminui cerca de 1 grau Celsius a cada 180 metros de altitude. Deixa eu escrever alguma coisa aí do que a gente está falando para ficar só no falatório, né? Nem só no desenho. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Temperatura do ar ou do ambiente, né? A temperatura do ar. Certo? A temperatura diminui. Vou tocar aqui. Diminui aproximadamente tudo assim. Aproximadamente 1 grau Celsius a cada 180 metros de altitude. Altitude. O que isso quer dizer? Nossa, aqui é o nível médio do mar. Conforme você vai subindo a montanha, a cada 180 metros de altitude, né? Quando aqui der 180 metros, se aqui a temperatura for, sei lá, de 27 graus Celsius, você sobe 180, aqui vai ser aproximadamente 28 graus Celsius. Está diminuindo, perdão. 26 graus Celsius. Aqui seria 26 graus Celsius. Se eu continuar subindo, quando essa altitude dobrar, se aqui é 180 metros, aqui é 360 metros, aqui vai diminuir menos 1 grau, vai ser 25 graus Celsius, certo? Dessa forma que eu estou falando aí. A altitude não percorrida, tá? Porque aqui você percorrendo na forma inclinada, né? Falando da altitude, aqui é a vertical, é uma altura vertical, certo? Quanto maior for a altitude, mais rarefeito é o ar, será o ar. Ou seja, a quantidade de gases, a umidade e materiais de partículas será menor. Tá? Então, se tem ali, tem menos ar, ou tem uma menor quantidade de gases. Tá? Tô falando de todos os gases aí. Gases de efeito estufa também. Tá? Tem uma menor umidade e as partículas são menores de materiais, então vai ter o aquecimento ali vai ser menor. A questão de manter a temperatura vai ser menor, tá? Mesmo que aqueça, tá? Mas não mantém a temperatura, ela se perde muito rápido. Então por isso é mais frio, tá? A quantidade de calor retida ali nas camadas mais elevadas, né, da atmosfera, ela também diminui, tá? Consequentemente, a temperatura é menor. É isso que acontece. Ela retém menos calor ali, certo? Deixa eu ver como eu posso explicar isso a vocês. Como se nós tivéssemos aqui a Terra, tá? E aqui tá
A atmosfera. A atmosfera vai até aqui, certo? Aqui é a Terra. Tem camadas de calor aqui, tá, na Terra. Tem camadas de calor que vai mantendo o calor. Consequentemente, quanto mais... Isso aqui é a Terra. E aqui são as camadas de calor, tá? E aqui até o fim da atmosfera. Se você está aqui embaixo, todas essas camadas que retêm o calor, ela está atuando aqui na parte mais baixa. Porém, quando tem umas montanhas que são mais altas, ela tem menos camadas de calor, tá? Então, consequentemente, vai reter menos calor naquela região ali. Vou fazer outro desenho aqui, na montanha e a parte mais baixa. Aqui mesmo sendo terra ainda, tá? Ó, a camada de calor, tem várias camadas aqui, tá? Veja que aqui embaixo tem várias camadas para poder ter a camada de quem está aqui em cima. Tá? Então, aqui vai reter todo o calor que aqui em cima também retém, tem as mesmas camadas, né? Só que aqui tem mais camadas ainda. Então, aqui também retém mais calor que aqui em cima. Por isso, na parte mais alta, com altitude maior, ela perde mais temperatura, tá? Perde com mais facilidade, aí tem menos camadas que retém esse calor. Tá? Por isso, o ar é mais rarefeito. Quanto maior a altitude, mais rarefeito será o ar. Pronto. Vamos falar sobre o relevo. Tá? Vou apagar aqui. Relevo não tem muito o que falar. Relevo basicamente é as montanhas, né? Vamos falar basicamente das montanhas. O clima de regiões do planeta que estão localizadas aí perto ou entre montanhas, ele é influenciado pelo relevo. Além disso, as serras e montanhas, elas podem bloquear a umidade dos locais, alterando o clima da região ali. Nós temos um exemplo de Coritiba, onde tem as montanhas dos dois lados ali, como se estivesse cercando a cidade de Coritiba aí, e isso impede que os ventos soprados através, que levam ali a umidade do oceano não passem, tá? Os que passam, passam por cima, mas não atingem a cidade. Ela está ali cercada pela Serra do Mar e a Serra do São Luís do Punurã, ou Purunã. Purunã. São as duas serras aí que cercam Coritiba, né? Deixa eu ver. Escrever alguma coisa ali sobre, tá? Escrever outra texto depois. Antes eu vou falar. Basicamente só tem isso mesmo a mencionar.
que as montanhas aí elas bloqueiam a umidade dos locais. As montanhas bloqueiam a umidade dos locais. Certo? Consequentemente, alterando o clima da região, né? E relevo realmente é só isso. E vegetação. Claro, a vegetação, tanto quanto o relevo, ela influencia diretamente no clima em determinadas regiões. Da mesma maneira, a própria vegetação ela também sofre alteração devido aí às diferenças climáticas, né? Dependendo da vegetação aí local, as temperaturas podem ser armazenadas, ou pode ser amenizadas, né? Pode ser temperaturas amenas, também pode ser aí, dependendo se não tem muita vegetação, as temperaturas serão maiores aí. Isso porque a vegetação ela absorve os raios solares, minimizando os efeitos, né? Minimizando os efeitos dos raios solares, que seria aquecer. Tá? E como ela absorve, ela vai elevar aí a umidade do ar. Vai fazer com que a umidade do ar fique, que o ar seja mais úmido, né? Que a umidade do ar seja maior. Consequentemente, também aumenta os índices de chuvas. Com a umidade maior, tem mais chuvas. Tá? Com o desmatamento, a redução das áreas verdes e a redução das áreas verdes, né, há uma diminuição no volume de chuvas. Porque você reduziu ali a vegetação, vai reduzir a umidade e aí vai reduzir o volume de chuvas também, certo? E aí, reduz o volume de chuva tem como consequência a redução o aumento da temperatura, né? Deixa eu ver como eu coloco ali. Vegetação. É bem simples, né? A gente sabe que as plantas absorvem a luz solar, né? Consequentemente, vai reduzir a temperatura. A vegetação mesmo. A vegetação absorve a radiação reduzindo a temperatura e aumentando, e elevando a umidade do ar. Consequentemente, consequentemente aumenta os índices de chuva, certo?
É isso que a vegetação faz. A maioria dos grandes centros urbanos apresenta uma quantidade menor de áreas verdes. Claro, nas grandes cidades é uma quantidade de área verde bem menor que, né, nas cidades vizinhas, né, cidades consideradas como interiores, e muito menos também que as zonas rurais, né? E aí tem bastante área verde. E isso aí já faz com que as regiões metropolitanas, né, as cidades, os grandes centros aí, tenham temperaturas geralmente maiores que essas outras cidades vizinhas aí, tá? Elas são chamadas de ilhas de calor. Ilhas de calor. Ilhas de calor. Só um instante, só vai colocando aqui. Ilhas de calor são os grandes centros, são os grandes centros urbanos, as grandes cidades. Quais são as grandes cidades? São as grandes cidades que apresentam pouca área verde. Pronto, isso aí. E o próximo agora é maritimidade. É um clima aí aqui de Maceió, né? A maritimidade está relacionada às cidades que são assim à beira-mar ou à beira-rio também, se for um rio grande aí. Se é próxima à água, mas em geral à beira-mar, porque a água aí é uma quantidade bem maior e bem mais significativa. Maritimidade, né? Maritimidade. Como eu já falei, diz respeito à proximidade a locais com grande massa de água. Em áreas que sofrem influência da maritimidade, como aqui em Maceió, né? Perto de oceanos, são regiões próximas a oceanos. A variação da temperatura ao longo do dia, ou mesmo em mudança de estações, né? Inverno ou verão, é bem menor. A mudança de temperatura, a variação de temperatura, ela é bem menor. Tá? Não é tão considerável aqui. A variação de temperatura é bem menor. Por que isso? Porque essa variação de temperatura aí ela é considerada menor. Né? Vou tirar aquele bem ali, tá? Só que ela é menor mesmo. Isso acontece porque a água ela precisa receber ou perder muito calor para que essa temperatura ela venha a variar de uma certa muito, para que a temperatura varie, né? Mas como é água, a água ela demora mais para perder a temperatura, para perder calor, no caso, e também para receber, tá? Então, como ela demora mais aí, a região que é próxima a ela também
demora a perder e também a receber esse calor aí, tá? Como posso dizer? A água do mar, ela passa ali o dia todo recebendo luz solar, ou seja, esquentando, tá? Ela vai esquentando ali e vai mantendo a temperatura. Quando chega à noite, ela não perde isso com facilidade, porque como ela estava esquentando, ela estava evaporando e criando nuvens, certo? Criando nuvens. Quando e as nuvens já vão impedindo aí que mais luz solar entre, já vai mantendo aquela temperatura ali, evitando que esquente muito. E quando é à noite, como tem nuvens, a nuvem impede que aquela temperatura que foi armazenada durante o dia, ela saia para a atmosfera. Ela impede, tá? Então ela mantém por mais tempo a temperatura, a alta temperatura ali na região abaixo das nuvens. É basicamente isso que acontece aí, certo? No caso, isso acontece porque a água ela precisa receber e perder muito calor para variar a temperatura. Ou seja, os oceanos eles demoram mais para aquecer e, consequentemente, eles retêm aí calor por mais tempo. Aí demora mais para aquecer e depois que já está aquecido para esfriar, ele também demora para perder essa temperatura e esse calor, tá? E demora para esfriar também, para resfriar. Então, os locais mais próximos dos litorais eles são mais úmidos e os índices de chuva são mais elevados. Basicamente, isso aí que acontece. Tá? É, nas regiões litorâneas, regiões litorâneas são mais úmidas. Consequentemente, são mais úmidas com índices de chuva elevados. Certo? Basicamente é isso aí. Nós temos a continentalidade, que é o oposto da maritimidade. Deixa eu apagar aqui. Continentalidade. É o último que vamos falar aqui e encerrar nossa aula, tá? Continentalidade. É o oposto, tá? É o contrário aí da maritimidade, ou seja, ele perde e ganha calor, temperaturas aí muito rápida, tá? Como a maritimidade está relacionada ao mar, à água, a continentalidade está relacionada aí à terra, né? A superfície aí, aos continentes, certo? Os outros oceanos e aqui os continentes. É diferente, ó. Essas áreas sofrem a influência aí
muito alta de radiação solar. Ela não tem muitas nuvens para proteger. Tá? Então, ela recebe altas temperaturas, ela aquece muito durante o dia e não tem nuvem para proteger, para impedir a radiação. E quando é à noite, não tem nuvens para manter a temperatura. Então, o calor que foi armazenado durante todo o dia vai embora. Então, a variação de temperatura é maior. A variação é maior, certo? Eles esfriam rapidamente, aí a diminuição da incidência solar, né, com a diminuição da incidência solar, tipo à noite, né? No caso, estamos referindo à noite. Nos índices à noite, ou no inverno, que é quando tem menos radiação solar, ele esfria muito rápido. Então, fica muito frio na região. E o contrário também acontece, né? Quando tem muito no verão ou durante o dia, mesmo, até mesmo no inverno também, a radiação é muito alta, tem muita luz solar e acaba esquentando demais, certo? Temos o exemplo do deserto. Tá? No deserto, as temperaturas durante o dia é muito alta, tá? Chega a ser superior a 40 graus Celsius. Porém, durante a noite não tem nenhuma nuvem ali para manter essa temperatura, que acaba sendo muito frio, chegando a menos 10 graus Celsius. Isso muda muito rápido. Tá? Como a umidade do ar é menor, o calor absorvido ali durante o dia aumenta significativamente, não tem umidade, né? E quando é à noite, todo esse calor aí que foi armazenado, ele é perdido para a atmosfera de uma forma muito rápida também. Então, basicamente não há umidade do ar, ou ela é muito baixa, né? A umidade do ar é menor. Consequentemente, a temperatura aumenta significativamente, significadamente durante o dia e diminui muito durante a noite. É só você lembrar aí que no deserto, durante o dia, a temperatura é muito alta, faz muito calor. E quando é durante a noite, ele esfria muito, faz muito frio. Né? As regiões localizadas aí mais longe do oceano têm clima geralmente mais seco do que as regiões aí litorâneas, né? Então,
as regiões, né? Longe dos oceanos, tem clima mais seco, geralmente, tá? Mais seco. E as regiões litorâneas. Ok? Os fatores os fatores, né, de continentalidade e maritimidade, que foram os dois que nós vimos aqui, eles podem ajudar a explicar por que o inverno e o verão eles são mais rigorosos no hemisfério norte, na parte de cima ali da Terra. Tá? Na parte de cima ali no hemisfério norte, o verão é bem mais seco, tá? Bem mais quente. E o inverno ele também é bem mais frio. Chega a ter neve ali em quase todas as partes. Não digo quase todas as partes, mas em grande parte do hemisfério norte do planeta. Tá? É que a quantidade de terra na região norte lá, ela é maior. Tá? A quantidade de terra ali, os continentes que são do hemisfério norte, ele é maior do que do hemisfério sul. E graças a isso aí ocorrem as mudanças muito rápidas que acabamos de falar de continentalidade, né? E é isso, gente. O que temos é isso. Temos alguns esquemas aqui ainda, mas não é necessário, mas veja só. Na maritimidade, você divide manhã e noite para ver o que acontece. De manhã, na maritimidade, tá? Nas regiões próximas ao mar. De manhã, os raios solares aquecem a superfície da água. A água libera uma grande quantidade de umidade, criando nuvens aí, né? O que ajuda a reter o calor durante o dia, certo? Ele aí diminui o calor porque liberou muita umidade, então durante o dia não é tão quente. Já à noite, devido à formação de nuvens, que funcionam aí como uma estufa, o calor que foi retido aí durante o dia, o calor do dia ele é retido durante a noite, tá? E passa a ser retido. Então as nuvens elas ajudam a manter o calor, evitando a perda aí durante a noite, tá? E o calor liberado aí aos poucos vai mantendo a temperatura, né? Vai sendo liberado aos poucos, não todo de uma vez. Já na continentalidade, veja o que acontece. A radiação solar durante o dia, tá? A radiação solar aquece a superfície e reduz a umidade local. Com pouca umidade não há formação de nuvens, né? Já à noite, a ausência dessas nuvens aí faz com que o calor ele seja dissipado rapidamente, certo? Então, o que temos aí? A aula de hoje é isso. Terminamos aí o assunto, né? Esse tema. Vamos entrar em outro. Próxima aula a gente dá continuidade com os temas restantes. O próximo tema, a próxima aula, a gente vai ver aí a dinâmica climática, certo? Mas isso aí é assunto para a próxima aula. A gente se vê lá. Tchau, tchau.